marcar aqui quem tá aqui. Temos aqui Sofia, temos bem a Maria, temos o Léo. Hello, Léo. Hello, How are you? I am good. Are you good? Maria, hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Are you fine? Que mais? A Lorena. Hello, Lorena. Hi. How are you? Hi. Are you fine? Quem é? Laila. Hello, Laila. Hello. Quanto tempo não nos falamos? Que honra! Como você está? A Lorena tá sem o aparelho, teacher. Deixa eu ver, mostra os dentinhos. Uhul! Agora sim. Chega. Chega dessa palhaçada, né, Lorena? Chega, acabou. Agora pode comer tudo. Sem preocupações. Maria, Lorena, Léo, Eleonora e Loren, por enquanto. Me contem como vocês estão antes da gente fazer o que a gente tem que fazer. Ai, teacher, eu estou bem entediada agora, porque eu pensei, não, isso é só um pouquinho, né? Não vai nem ter tanta lição, porque, né, vai acabar rapidinho. Ai, Eleonora, só por Deus, viu? Só por Deus, não tá fácil, não. E não sei, eu tenho evitado muito ver jornal, essas coisas, porque senão a gente fica, nossa, eu fico maluca, né? Eu já sou meio tantando as ideias. Se eu ficar vendo isso, se eu choro com a Loren escrevendo um texto pro Álvaro, o que vocês acham? Vocês acham que eu não choro assistindo jornal? Claro que sim. Meu Deus! Com certeza, sim, eu com certeza. Tirou um print. E aí eu fico super triste, né? E sofro, mas não tem o que eu fazer. O que eu posso fazer? Não adianta sofrer. Aí eu fico Oi, triste. gente, eu acho que eu sem querer mandei uma foto. Sim, mandou. Você tirou um print. É, Tudo bem. doente. Eu passei um rímel no olho, então tá tudo bem. Pode tirar. Se quiser tirar com minha xícara de café. E como foi para vocês o Easter, a Páscoa de vocês? Como que foi? Como foi sua Páscoa, Sofia? Foi boa? Eu tava conversando antes de vocês, eu tava com o oitavo A e a gente tava conversando, porque eu sempre, desde que eu era um bebê, eu sempre passei a Páscoa na casa da minha avó. Daí na minha avó, que mora em Ribeirão, e minha bisavó, que também mora na casa da minha avó. E eu sempre passei com elas, sempre. Então, 27 anos da minha vida eu passei com elas. 28. 28 anos da minha vida eu passei com elas. Então, tipo, a gente fazia aquele negócio de pegada para achar ovo. Gente, por 28 anos. Minha tia, que sempre ia, ela sempre fazia isso comigo. Fazia pegada de coelhinho da Páscoa para eu achar o ovo de Páscoa. Por isso que eu sou assim, mimada. A culpa é da minha família. E aí, a gente brincava tudo e comia ovo de Páscoa todo mundo junto, todo mundo almoçava, todo mundo ficava conversando. Esse ano eu passei em casa sozinha. Tipo, sozinha não, passei com os meus amigos. Mas não passei com a minha avó, nem com a minha bisavó, que tô acostumada a passar todo ano. Então, assim, triste, triste, triste. Foi triste. Essa Páscoa foi muito triste. A da Sofia foi tranquila. Como foi a sua, Eleonora? A minha também. Quer dizer, né? A partir do ano passado, todos os meus feriados preferidos não foram tão preferidos assim, porque eu sempre passava todos os meus feriados com a minha tia, na casa da minha tia, com a minha prima, meu tio, minha outra prima. Só que daí agora não, porque eles não estão mais aqui no Brasil, e daí eu fico tipo, às vezes, por exemplo, Natal. Não, Ano Novo. Meu pai estava trabalhando e a minha prima foi passar na casa do namorado dela. Então ficou tipo eu, minha mãe e minha avó para passar o Ano Novo.
E antigamente era tipo a família inteira do meu tio, a família da minha tia, que sou eu, minha mãe. Aí é super triste, né? A Páscoa também. A gente vinha e a gente ia pra casa dela, almoçava, comia chocolate. Agora não, eu só almocei e dormi de tarde. Sim, pois é. Eu ainda acordei meio-dia, eu acho, no domingo. Aí arrumei o quarto. Ah, não tinha nada para Eu tô fazer acordando hoje. meio-dia. Eu ia dormir. Era só o que eu podia fazer. Ainda o Mike, que é o meu amigo que mora comigo, ele preparou umas panqueca e a gente tomou café juntos, tal. Mas tipo, eu comprei um ovo de Páscoa para mim, de uma moça que vende aqui perto de casa. Eu falei, meu, vou comprar um ovo de Páscoa, eu vou comer na minha casa sozinha. E aí foi o que a gente fez. E como foi o seu, Loren? Ah, no dia da Páscoa foi legal, porque quando eu acordei, eu não queria ter acordado, porque era meio-dia, eu ainda tava com muito sono, eu fui dormir 4h30. Nessa quarentena, minha estabilidade de dormir tá péssima. Sim. Mas aí, tudo bem, né? Aí eu acordei, aí a minha mãe falou assim, vamos que eu tenho uma surpresa. Aí eu, isso aqui é ovo, né? Porque eu já sabia que tinha comprado o ovo. Aí tá. Aí a minha mãe fez a caçada aos ovos, só que, tipo, não, foi muito legal. E depois eu fiz com meu pai e minha mãe. Aí Uhum. depois a gente comeu ovo, né? Só que ontem, esses ovos, eu abri um ovo. Eu tinha comido um ovo. E eu deixei o melhor, que era o maior. Ele não era tão grande, mas ele era o maior. E na Uhum. mesa, metade tinha comido, metade não. Aí meu Sim. cachorro entrou, pegou e comeu tudo. Aí já não foi tão bom, né? Eu Mas não tudo vou, bem. eu não vou julgar seu cachorro, porque se eu fosse cachorro, eu faria a mesma coisa. Só que na Páscoa ele já Tá tinha lá comido um na bombom mesa, meu. ninguém tá fazendo nada, tô aqui triste, Ah, sozinho. mano, né? Eu fiquei muito triste. Melhor seu cachorro que come seu ovo de Páscoa do que meu gato que come suas provas, né? Eu pensei nisso. Melhor, melhor isso, eu acho. Ai, Lorena, como foi a sua Páscoa? Foi um dia bem normal, não aconteceu nada de interessante e foi isso mesmo. É isso, quarentena, saco de quarentena. Maria, Ah, foi boa, teacher. foi boa? Aham. Deu pra comer um pouquinho os ovos? Deu, comi tudo antes, mas deu. Ô, teacher, uma parte boa da minha Páscoa foi que eu comi lasanha. Eu adoro Comeu o quê? lasanha. Lasanha. Lasanha, delícia. Nossa, muito bom. Muito bom. Léo, como foi sua Páscoa? Foi em casa, normal. Normal. Em casa, acorda, ganha um ovo de Páscoa? Não, Não. foi barra de chocolate e bombom. Tá, entendi. Muito bom. Laila, Oi. e aí, como foi sua Aí, Páscoa? comi bastante. Comeu? Isso mesmo, é isso mesmo. É para isso que serve esses feriados, para a gente comer como se não houvesse amanhã. Nicolas, Ah, foi um dia tranquilo. Um dia bom tranquilo, pra mim. normal. Jogou uns jogos no celular. Muita Normal, dia palavra. tranquilo. Cadê o Lorenzo? Lorenzo que entrou? Oi, eu. Hello, Lorenzo. Hello, teacher. Como você tá? Tamo indo. Estamos indo, né? Acho que representa bem nossos dias. Estamos indo. Como foi sua Páscoa, Lorenzo? Foi. Tranquilo, né? Uhum. Sem muitas emoções, sem muitas emoções. Bom, gente, vamos lá então. Deixa só que entrou o Nicolas aqui, que eu não marquei. Entrou o Lorenzo também, que eu não marquei. Só. Deixa eu pegar a apostila de vocês aqui. Bom, então hoje nós vamos
corrigir é a página 19, 27, 29, né? Se eu não me engano. Bom, então vamos começar pela 19. Deixa eu abrir aqui a apostila de vocês. Espera aí. Eu esqueci de colocar para compartilhar a tela. Eu vou fazer agora, por isso que eu tô no vídeo aula. Ô, teacher, a Isabela mandou eu falar pra você que ela ama você. Tá bom. Ela me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma mensagem no Whats. Eu ainda não consegui responder, mas eu vi que ela me mandou alguma coisa. Tadinha, tá com saudade. É. Eu também tô com saudade da escola. Vocês estão vendo minha tela? Sim? Uhum. Sim. Então tá. Sim. Então deixa eu abrir aqui. Essa daqui não é a de vocês. Essa é do 8º. Gente, vocês já imaginaram se a gente estivesse vivendo isso há, tipo, sei lá, 10 anos atrás, ou até menos, que não tinha essa tecnologia, essas coisas, assim, pra gente usar? Como que a gente ia fazer? Eu não sei como que ia ser. Já tava ruim, é. Hoje É. tá ruim, ia ser pior ainda. Nossa, ia ser horrível. Ia ser. Se acontecesse uma coisa dessa, há, sei lá, 10 anos atrás, ou menos até, com certeza 2020 ia ser um ano perdido, assim, de tipo, relacionado à escola e tudo mais. Ia ser um ano perdido. Ia ter que fazer de novo em 2021, porque. Nossa. Com certeza. Eu até ia assistir ontem, eu não consegui assistir, mas eu ia assistir na Cultura, no Roda Viva, uma moça falando exatamente sobre isso. Será que 2020 vai ser um ano perdido? Um ano letivo perdido? Bom, espero que não, porque a gente não tá fazendo isso em vão, né? Bom, vamos lá. Então, aqui. Vocês estão vendo a Sofia aqui? Ela tá travada, tadinha. Pra mim, ela tá travada. Travou, a Sofia, travou. Bom, então aqui. Antes da gente sair dessa quarentena, a gente ficou em casa, a gente viu na page 17, na página 17, sobre o uso do gerúndio. Então, quando que a gente usa os verbos no gerúndio? Então, tem as 3 formas, né? Ou como sujeito, o verbo que a gente transforma ele em sujeito, ou depois de alguns verbos, né? E aí existe toda uma tabela de quais verbos eu uso com infinitivo e quais verbos eu uso com gerúndio. E depois de preposições, de algumas das preposições. Então, isso é do gerúndio. Aqui na page 19 é sobre o infinitivo. Então, quando que eu uso os verbos no infinitivo? Então, o primeiro aqui eu vou ler essa conversation. Então, tem essa conversation entre a Anne e a Mrs. Moss. E a pergunta é, why is Saul stressed? Então, a gente vai entender aqui. Por que essa pessoa, Saul, está estressada? Então, a gente tem aqui. Hi, Mrs. Moss. I'm here to pick up Saul. We are going out. Aí a Mrs. Moss fala, she's upstairs, but she's stressed about something. What's wrong? I don't know. I asked her this morning, but she didn't want to talk to me. Okay, I think she's worried about her project. I can help her. Thanks, Anne. She's lucky to have a friend like you. Então, why is so stressed? Por que ela tá estressada? Por causa do projeto dela. Yes, because she's worried about her project. Porque ela tá estressada por causa de um projeto dela, né? Então, olhem aqui essa conversation. Aqui a gente tem
Cadê? Deixa eu ver. I don't know. I asked her this morning, but she didn't want to talk to me. Então, aqui a gente tem o verbo to talk, que está no infinitivo. É importante lembrar que os verbos no infinitivo são os verbos que têm o to antes do verbo, tá? O verbo no infinitivo em inglês é o to e aí o verbo, tá? Então, she didn't want to talk to me. O to talk é um verbo no infinitivo. Depois tem aqui também, ó, she's lucky to have a friend like you. To have também está no infinitivo, tá? Então, o verbo, quando antes dele, claro que pode significar para também, né? Porque o to significa para, mas quando tem um verbo depois, significa que esse verbo está no infinitivo, tá? Então, o to talk está no infinitivo e o to have está no infinitivo. Bom, aqui a gente tem esse quadro. We use infinitives. Então, assim como na page 17, na página 17, tinha um quadrinho explicando quando que a gente usa o gerúndio, aqui a gente também tem um quadrinho explicando quando a gente usa infinitivo, tá? Então, aqui, to talk about purpose. Então, quando você vai falar sobre um... Ai, meu Deus, espera. Como? Propósito, isso. Quando você vai falar relacionado a um propósito. I'm here to pick up salt. Então, o propósito da Anne é buscar a sol, tá? É isso que ela foi fazer. Então, quando você vai falar sobre isso, after some verbs, então, depois de alguns verbos, então aqui tem alguns exemplos, mas como eu falei para vocês, existe toda uma tabela, igual tem aquela tabela de verbos irregulares, existe uma tabela que mostra para você, olha, depois desses verbos aqui, você usa gerúndio, depois desses verbos aqui, você usa infinitivo. Aqui tem alguns exemplos de verbos que a gente usa normalmente, mas tem mais do que isso. Então, tem o verbo decide, expect, learn, need, offer, plan e want. Então, aqui, ó, she didn't want, olha aqui na conversation. She didn't want to talk to me. Então, aqui no number 2, vocês vão completar com to talk, tá? É para completar com o que tá aqui na conversation. Então, sempre que o verbo tiver o verbo want numa frase, depois dele vier outro verbo, esse outro verbo que vier, você vai colocar ele no infinitivo. É importante lembrar que o que a gente tem que observar é o verbo que vem antes, tá? Então, se toda vez que tiver o verbo decide numa frase e depois do decide vier outro verbo, por exemplo, se eu disser assim, que eu decidi ir para a praia no próximo final de semana. Então, eu vou dizer assim, I decided to go, ou seja, o to go, o verbo go, está no infinitivo, não por causa dele, mas sim por causa do verbo decide. É ele que faz com que o próximo verbo venha no infinitivo, tá? E after adjectives. Então, no gerúndio, é sempre depois de preposições. No infinitivo, é sempre depois de adjetivos. Então, aqui, ó, she's lucky To have. A friend like you. Então, sempre que tiver um adjetivo, o verbo que vier depois, ele vem no infinitivo e não no gerúndio. Ok? Então, deu para entender essas três, quais momentos eu uso o infinitivo? Tudo bem até agora? Ok. No number 3, complete the sentences with the infinitive of the verbs. Então, aqui, a gente vai completar com esses verbos no infinitivo, lembrando que o que faz os verbos ficarem no infinitivo é só você colocar o to antes deles, só isso. Então, ó, I raised my hand to answer the question. Então, eu levantei minha mão para responder a pergunta. Então, o to, e aqui, só para ficar claro que vocês entenderam.
Esse to answer aqui, quais dessas três explicações aqui eu estou usando um to answer? É A sobre o primeira? purpose? É sobre verbos ou é sobre adjetivos? É sobre o verbo raise, não é? Ó, presta atenção. I raised my hand. Hand não é um verbo, É. certo? Uhum. Porque você tem que olhar sempre o que vem antes dele. Não é um verbo, então não é esse aqui. Hand também não é um adjetivo, então não é esse aqui. Então é para falar sobre purpose, né? Então eu esqueci de novo essa palavra, meu Deus. Propósito. O propósito da pessoa em levantar a mão é para responder uma pergunta, tá? Por isso que ela levantou a mão. Então, esse to answer aqui, ele é relacionado ao propósito. Na number 2, click on this button of the website. Qual desses verbos eu coloco? To log out. Out. To log out. A mesma coisa. Qual que é o motivo desse verbo estar no infinitivo? Qual dessas três aqui? A primeira. A primeira também. Muito bem. My parents lent me $30, blá blá blá, a jacket. To buy. Vai. To buy. Exatamente. E a mesma coisa. É relacionado ao propósito aqui. We went out. Daddy's birthday. To celebrate. Exatamente. Turkish people nod their hands To say no. to say no. Very good. Good. 4. Complete the sentences with the correct form of the verbs. Então, aqui você vai completar com as formas corretas dos verbos, igual aqui no number 1, ó. I decided to stay at home last night. Was the movie good? Decide to stay. Então, essa number 4 aqui, ela é toda relacionada a esse segunda explicação, depois dos verbos. A number 3 era toda relacionada à primeira aqui, ao propósito. Então, na number 4, what time are you to the party? Como que vai ficar essa? What time are you Planning to go. planning to go? Por que aqui é planning to go? Por causa do verbo to be. Isso, porque aqui tem um verbo to be. Então, a pergunta é, que horas você está planejando, tá? Por isso que é planning, porque é planejando ir para a festa. Na number 3, I was shocked. I, the test, but I passed. I expected. I expected to fail. Por que é expected aqui? Porque, ó, aqui tá no passado. Eu estava chocado. Eu esperei, né? Eu estava esperando. Meu Deus. Falhar. Falhar, thank you. Falhar na prova, mas eu passei. 4. Do you at the mall on Saturday? Do you want to meet? Do you want to meet at the mall on Saturday? I don't have any plans. Tem que entregar? Essa página tem que entregar separado também? Sim. Tudo Mas que... pode fazer. Mas essa, tipo, se eu começar com a página 19, depois ir para 24 para 25 que você tinha passado antes, tem problema? Fazer tudo Não. no... Tá? Pode fazer. Só especifica quais são as páginas e tá tudo certo. E a 5. We last summer. I loved it. We learned to surf
Uhum. Então, ó, last summer significa no último verão. Então, significa que aqui precisa estar no passado, né? Então, aqui o verbo learn no passado, learned to surf. Last summer, I loved it. Tudo bem até agora? Yes? Tá. Então, lembrando, esses verbos aqui, eles estão no infinitivo, eles têm o to, porque por causa desse verbo de antes aqui. Ou seja, sempre que tiver o verbo plan, o próximo verbo que vier, logo após ele, precisa estar no infinitivo. O expect também, o want também e o learn também. Então, sempre que tiver esses verbos, se vier outro verbo logo após ele, precisa estar no infinitivo. 5. Look at the pictures, write sentences in the simple present using an infinitive. Então, aqui a gente vai escrever as frases, olhando isso aqui, observando essas imagens, e aqui as palavrinhas embaixo, e elas estão no simple present, todas elas estão no presente, e usando o infinitivo. Então, ó, na number 1, Jack's number is easy to remember. Easy é um adjetivo, por isso que o verbo remember tem o to antes, por isso que está no infinitivo. O number 2, ó, they excited see her. Como que vai ficar essa frase? They are Excited to see her. They are excited to see her. Excited também é um adjetivo, por isso que o see precisa vir no infinitivo, com to na frente. Na 3, that word hard to say. The word is hard to say. That word is hard to say. E a 4, I lucky have great parents. I'm lucky to have great parents. I am lucky to have great parents. Very good. Tá. Na 6, gerund or infinitive. Então, aqui é gerúndio ou aqui é infinitivo? Então, a gente vai ter que lembrar do gerúndio. Então, lembrando que o gerúndio a gente usa quando ele faz o papel de sujeito, quando ele vem após alguns verbos, que tem a tabelinha também na page 17, na página 17, e quando vem depois de preposições, tá? Só para lembrar. Então, aqui, na number 1, do you practice speaking English outside of school? Então, aqui, esse speaking, por que que ele é speaking com ing? por causa do verbo Porque o verbo practice, se vocês olharem lá na page 17, na página 17, no quadrinho tá escrito que depois do verbo practice, qualquer verbo que vier, precisa vir no gerúndio, precisa vir com ing. Na number 2, do you get stressed? Do you get stressed about late? Como é que vai ficar esse verbo to be? Being late. Por quê? Porque about é uma preposição. Então, sempre que tiver uma preposição, o verbo que vier depois vem no gerund. 3. Outside of school, are you learning about anything at the moment? To do. Por que to do? Porque o verbo, olhem aqui, ó, learn. Tá vendo? Sempre que vem o verbo depois de learn, ele vem no infinitivo. Então aqui o verbo learn, só que tá no formato de gerúndio, mas se tem um verbo depois dele, ele vem no infinitivo. 4. Do you enjoy new friends? Making, porque também, lá naquela tabelinha, todo verbo que vem depois de enjoy, ele vem no gerúndio. 5. Is it important to smile? To smile. Why? Por que esse aqui é to smile?
Porque tem adjetivo. Porque ele tem um Adjetivo. adjetivo? Que é? Qual que é o adjetivo aí? Important. Yes, very good. 6. What things are fun in your city? To do. To do. To do. Muito bem. Por quê? Porque o fun é um adjetivo, tá? 7. Do you offer your parents with chores or do they have to ask you? To help. To help, né? Por quê? Porque aqui, cadê? Aqui. O verbo offer. Qualquer verbo que vier depois de offer vem no infinitivo. Is with your friends more interesting than relatives? Como vai ficar esse hangout? Hanging out. Hang out. Uhum. Is hanging out with your friends more interesting than seeing your relatives? Very good. Muito bem. Tá. Então, essa aqui a gente não vai fazer, né? Porque por motivos óbvios. Any questions here? Alguma pergunta aqui, pessoal? Não. Não, tudo bem. Não, tranquilinho, suavinho. Uhum. Suavinho. Suavinho. Depois disso, da page 19, aí eu falei que a gente ia fazer a page 27 e também a page 29. Vamos começar com a 27. De terça-feira, deixa eu ver aqui. A gente só tem uma aula na terça-feira? Sim. A gente tem duas. Tem outra Sim. 10. De quinta tem um. Tá. Se eu não. Eu acho que eu vou conseguir terminar de fazer a correção nessa. Agora, vocês conseguem voltar às 10h40? Sim. Sim, né? Melhor do que quinta, 7 da manhã, né? Sim. Vamos lá. Aqui. Eu queria muito fazer isso aqui, ó, com vocês. Essa lição de assistir, sabe? Mas, ó, quer ver? Vamos ver essa aqui, ó, de assistir. Vocês não conseguem ouvir o que eu ouço, né? Quer ver? Ó, vocês conseguem ver o vídeo, Sim. mas vocês não conseguem ouvir, né? Pior que não sai som nenhum. Então, eu tô ouvindo, mas vocês não conseguem. Tudo bem. Então, a gente faria essas de assistir. Mas essas a gente vai ter que esperar voltar para fazer mesmo, não vai ter jeito. Cadê? Aqui não. Aqui. Aqui. Bom, então aqui tem esses 3 verbos, né? Be allowed to, let and make. Vocês conseguiram dar uma olhada lá na explicação que eu mandei para vocês? Deixa eu abrir aqui. Falem a verdade. Sim. Não mudem para mim. Tá. Vocês estão vendo minha tela ou vocês estão me vendo? Os dois. Os dois? Vocês estão vendo a minha Eu tô vendo a sua tela grandona e você tá numa bolinha. Ah, tá bom. Eu marquei errado. Alguma coisa aqui. Peraí que eu marquei alguma coisa errada. 7º A, 10h40, eu marquei. Como assim, gente? Eu nem tenho aula no 7º A, 10h40. Tem 11h30. Ah, marquei errado. A nossa aula é 10h40, né? Não é 11h30. É depois do intervalo, 10h40. Depois do intervalo, tá?
Não é porque tá errado no coisa. Tá, bom. Certo, vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui a gente tem uma explicação, eu mandei isso para vocês lá no Google Classroom, uma explicação do que é o be allowed to, o let e o make, tá? Então, isso aqui, esses três são verbos, be allowed to, let e make. Então, aqui tem uma explicação. Apesar de possuírem um significado aparentemente igual, então, eles têm um significado que a gente pode traduzir ele igualmente. Let, make e allow to devem ser usados de formas diferentes. Cada um possui uma forma diferente de ser usado. Todos podem ser compreendidos com sentido de permissão. Então, os três têm esse sentido de permissão, permitir. Mas, cada um a gente usa de uma forma diferente. Então, ó, o let, usamos o let quando queremos dizer que alguém nos deu permissão para fazer algo. Então, o let é quando alguém nos permite de fazer algo. Então, tem aqui os exemplos. Harry let me drive his new car. Então, o Harry me deixou, permitiu que eu dirigisse o carro novo dele. Number 2, my parents let me go out tonight. Os meus pais permitiram, me deram a permissão de que eu saísse hoje à noite. Então, let é permissão, mas é quando alguém dá permissão a você. O make, usamos make quando queremos dizer que fomos forçados ou forçamos alguém a fazer algo. Então, o make não é permissão, é mais relacionado à obrigação. É você tem que fazer alguma coisa. Ó, então, my mom make me study a lot. Então, não é que ela me deu a permissão de estudar muito. Ela me força a estudar muito. I'm gonna make you regret. Eu vou fazer você se arrepender. Então, assim, não é também uma permissão. É algo que eu tô te obrigando, estou te forçando a fazer. Eu vou te forçar a você se arrepender de alguma coisa. O allow to, usamos allow to quando queremos dizer que alguém está autorizado a fazer algo. Então, é quando você vai dizer que alguém está autorizado a fazer algo. Então, ó, you aren't allowed to pass. Você não está autorizado a fazer isso. Você não pode passar desse lugar, né? Sei lá, no hospital, que tem uma parte que você não pode passar, você não é permitido que você passe. You are not allowed to photograph. Então, também você não tem a permissão, não está autorizado a fotografar alguma coisa em algum lugar, tá? Então, essa é a diferença dos três. Todos eles, no sentido geral, eles têm como se fosse o mesmo significado, mas cada um a gente usa de uma forma diferente. Então, o let é quando alguém nos dá a permissão, o make é quando alguém nos força ou quando a gente força alguém, e o allow to é relacionado à autorização, em ser autorizado ou mais relacionado a regras, a leis do que os outros, tá? Aí, lá na page 27, nós temos aqui, ó, be allowed to, let and make. Read Mark's message. When can Mark use his phone? Check the times. Então, aqui, na number 1, before school starts at 9, 9 to 12, at lunch, 1 to 3:30, after school from 3:30 p.m. Então, eu vou ler aqui esse textinho sobre o Mark, e aí a gente vai usar quando é que o Mark pode usar o telefone dele, o celular dele. Então, ele fala assim, ó, my school let us use our cell phones at lunchtime, but we aren't allowed to use them during classes. The teachers make us put our phones in our school bags, but I can use my phone before and after school. Então, quando é que ele pode usar o phone dele? Então, before school starts at 9 a.m., yes or no? Não. Ó, tá dizendo aqui, ó, que before school starts at 9. Então, antes da aula começar às 9, antes dele ir para a escola às 9. Olhem aqui na última frase, ó. I can use my phone before and after school. Então, ele pode usar o telefone antes e depois da escola. Então, aqui o before.
12, que é quando ele tá na escola, ele pode? No. At lunchtime, ele pode? Yes. Yes, né? Então, ó, a school let us use our cell phones at lunchtime. Então, a escola permite que ele use no horário de lanche, de almoço. 1 to 3:30. No. No, ele ainda está na escola. E after school from 3:30. Yes. Yes, né? Porque ele fala aqui after school. Muito bem, very good. Complete the chart. Então aqui, permission, be allowed to and let. We are allowed to use devices at lunchtime. Então, ó, lembra, o allowed to é mais relacionado a regras. Então, na escola tem essa regra de que ele pode usar os eletrônicos durante o almoço. We aren't allowed to use them during classes. Então, eles não podem usar durante a aula, também é uma regra. Are you allowed to hang out here? Você é permitido que você, sei lá, hang out, tipo, não é sair, é mais relacionado a, sei lá, curtir, talvez seja uma boa tradução. Curtir aqui, né, passar um tempo aqui. Depois, my school us use your cell phone at lunchtime. Então, olhem aqui. Ó, my school lets, tá vendo? É só completar com o que está escrito aqui no exercise number 1. Então, ó, my school lets us use our cell phones at lunchtime. Então, ele está falando, né, que a escola permite que ele use o celular. Lembra, o let é mais relacionado a quando alguém permite que você faça. She let us use a dictionary app. Então, ela nos permite que nós utilizamos um aplicativo de dicionário. My parents don't let us shop online. Meus pais não deixam que nós não nos deixam fazer compra online. Do your parents let you chat online after 11 p.m.? Seus pais deixam você conversar online depois das 11 da noite? Então, ó, todos os let aqui é relacionado a coisas que os outros permitem que você faça, não o contrário. Obligation, make. Então, aqui é mais relacionado à obrigação, né? Como a gente viu na explicação. The teachers. Como que vai ficar aqui, ó? Make us put our phones in our school bags. Então, nos obriga, né, a colocar os nossos telefones na mochila. He doesn't make us study on the weekend. Então, ele não nos obriga a estudar no final de semana. Então, aqui é sobre obrigação. Teacher, tem uma pergunta. Yes. No he, she ou it fica makes também ou não? Yes. Makes. Isso. Aqui só não ficou porque tá na negativa, né? Ok. Tudo bem até aqui? Sim. Yes? Yeah. Ok. Now, number 3. Choose the correct alternatives. Então, aqui nós temos as frases, e aí a gente vai escolher o que essa frase significa. É como se fosse, a gente for escolher a frase, só que com outras palavras, tá? A gente vai ver qual tem mais ação. Então, ó, number 1. Our school let us wear sneakers. Então, a nossa escola nos permite que a gente use tênis. Ou seja, we can wear sneakers. Nós podemos usar tênis, tá? Não é que ela nos obriga. Essa aqui significa isso. Tá dizendo que ela nos permite, não que obriga. Our teachers make us study for tests every week. Então, os nossos professores nos obrigam a estudar para a prova toda semana. Tá? O make é mais relacionado à obrigação. Então, qual que tem mais sentido com essa frase? We have to study for tests every week, or we don't have to study for tests every week? We have to study for tests every week. Letter A. Very good. 3. We aren't allowed to talk loudly in the library.
Então, ó, nós não podemos, não é permitido que a gente fale alto na biblioteca. Então, we can't talk loudly in the library, or we can't talk loudly in the library. We can't talk loudly in the library. Yes, we can't. Não podemos falar alto na biblioteca. Our teachers don't let us eat in the class. Não nos permite comer na sala. We can eat in class or we can't eat in class? We can't eat in class. Yes, very good. My school doesn't make us wear a uniform. Então, a minha escola não nos obriga a vestir uniforme. We don't have to wear a uniform or we have to wear a uniform? We don't have to wear a uniform. Yes, we don't have to wear a uniform, porque nós não somos obrigados. 6. We aren't allowed to take pictures in school. Não é permitido que a gente tire fotos na escola. We don't have to take pictures in school, or we can't take pictures in school. We don't. We can't take pictures in school, porque significa nós não podemos ou nós não temos que tirar fotos. Não é que nós não temos, a gente não pode, não é permitido, tá? Ok. Então, deixa eu deixar aqui que a gente parou nessa parte. Deixa eu olhar vocês. Hello. Bom, pessoal, então, eu mando para vocês no grupo, só para confirmar, porque eu marquei com o 7º ano A às 10h40, só que na verdade minha aula com eles é 11h30, não 10h40, eu confundi. E aí eu mando no grupo para vocês, dando certeza de que a gente vai ter aula às 10h40, tá bom? Tomara que sim, não vai ser na quinta 7. Ô, teacher, essa página 27 tem que estar na folha de almoço também? Também, tudo que a gente fizer precisa estar para entregar, tá bom? Tá. Tudo. Depois, na volta, a gente grampeia na apostila, tudo para ficar na apostila, mas tudo precisa ser entregue, tá bom? Tá. É que eu fui fazer aquela listinha que você pediu, aí eu não vi que tinha 27. Aí eu não fiz, mas aí eu faço, então. Tá bom. E também tem a 29, que é o que a gente vai corrigir A depois, tá? 29 eu fiz. Tá. Quem é essa pessoa aqui que eu tô mostrando? West? Não sei não, ele entrou aí do nada. Quem é você? Guest, não sei quem é guest. Quem é guest? Eu acho que alguém que pra mim tá o anônimo, Nicolas. Não, o Nicolas tá aqui, ó. Não, o Nicolas tá ali em cima. Deixa eu ver. Tá. Essa pessoa aqui. Quem é essa pessoa? Pronuncie isso, pessoa. Não sei quem é essa pessoa. Também não. Quem é? Ah, é o Flávio. É o Flávio. Não, eu sou o Flávio. Não, Ué, mas meu não tá Flávio tá aparecendo. escrito Flávio aqui pra mim. Hã? Meu Flávio, ué. Tá aparecendo pra Ué. vocês o guest? Não tá escrito seu nome. Ó, aqui Ai. tá a Lorena, a Eu. Ilô, o Geu, o Léo, o Nicolas, a Maria, o Lourenço. Ah, não é a Laila? Eu anotei todo mundo. Não, Não, ela a tá com Laila LS. tá LS. É o Flávio. Tudo bem, então. Ok, pessoal? Então a gente se fala mais tarde, se tudo der certo. Tá bom? Ok. Ok? Bye, bye. Vai, Bye, teacher. teacher. Vai. Bye, everyone.